Saúdo a amada igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos abrir nossa Bíblia hoje no último livro da Bíblia, no Apocalipse, capítulo 2. Nós vamos ler todo o contexto da igreja de Éfeso, que vai do versículo 1 ao versículo 7. Mas nós vamos deixar a nossa Bíblia aberta e vamos comentar dois versículos aqui, que é o 4 e o 5. Apocalipse capítulo 2, de 1 a 7. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos clamar a Ti, confiados no poder que há no sangue de Jesus. Assim como foi orado já pela Tua serva, nós viemos aqui para louvar o Teu nome, para Te adorar, para Te glorificar, em espírito e em verdade. Rogamos a Ti pelas misericórdias vivas de Jesus, que o Senhor abra o nosso entendimento, de modo que nenhum de nós saia daqui do mesmo modo, mas que sejamos profundamente ministrados pelo Teu Espírito Santo. Senhor, fala conosco, porque o Teu povo ouve, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus amados, a gente tem pensado muito nos últimos tempos a respeito da mornidão espiritual, da falta de amor pela obra de Deus, da falta daquele entusiasmo dos primeiros tempos, quando nós nos convertemos, e parece que isso tem sido uma espécie de epidemia espiritual no meio da igreja como um todo. E por isso o Senhor me trouxe essa palavra. Desejo nosso, a nossa oração é alertar a igreja quanto à necessidade de arrependimento e de nós voltarmos à prática das primeiras obras, voltarmos ao primeiro amor. Falava com a missionária aí há pouco, e ela percorre alguns lugares, algumas igrejas. Ela estava me contando que esse é um sintoma do nosso tempo. Parece que os lugares onde a igreja tem estado, as igrejas têm estado abarrotadas de pessoas, são aqueles lugares onde tem se prometido uma prosperidade rasa, uma prosperidade de teres e haveres, de coisas materiais. Mas quando a gente prega a palavra, quando a gente anuncia o Cristo, anuncia aquilo que o Senhor diz na sua santa palavra, sem nenhum acréscimo, sem nenhum adendo, parece que isso não atrai mais aqueles que esfriaram no seu amor por Jesus. Éfeso é a primeira das 7 igrejas da Ásia Menor, para as quais o Senhor envia cartas por intermédio do apóstolo João. E cada igreja dessas, descritas aqui, traz em si mesma uma radiografia da igreja, das suas entranhas,
bem como retrata a história eclesiástica em todas as épocas. A gente tem visto os sinais da segunda vinda, e esses sinais estão cada vez mais visíveis, e um dos sinais da segunda vinda é exatamente esse amor que tem esfriado dos corações. E isso, a gente traz essa palavra hoje com temor e tremor diante da presença de Deus. Volte-se para o Senhor, busque essa presença gloriosa. Eu não estou falando de histeria, não estou falando de gritos, não estou falando de pulos, eu estou falando de intimidade com o Deus vivo. Hoje nós temos facilidade de, a essa hora da tarde, abrirmos as portas, adentrarmos nesse lugar e pregarmos a palavra com liberdade, mas nós não sabemos até quando isso vai acontecer. Então aproveitemos esse tempo de liberdade, porque nós vamos ser cobrados da liberdade dos recursos que tivemos e que negligenciamos. Nós temos vivido uma era de muitos escândalos em todas as áreas, e também no meio da igreja cristã em suas várias confissões. A mídia está cheia de acusações contra padres, pastores, ministros, oficiais de igreja. Todos os dias nós nos deparamos com situações estarrecedoras. E aí a gente para e o coração começa a pesar e a vontade é chorar. Não sei se vocês sentem isso, mas aqueles que estão verdadeiramente comprometidos com a obra de Deus têm um santo pesar no coração por tudo que nós temos visto no nosso tempo e vivido. Nunca foi tão necessário reconhecermos o nosso pecado institucional como igreja constituída, em suas várias confissões. A gente não está aqui para atirar pedra em fulano, ciclano, beltrano, essa ou aquela denominação, essa ou aquela confissão de fé. Não, porque todos nós, e a igreja como um todo, tem seu telhado de vidro. E nós precisamos que o Senhor levante pessoas comprometidas em oração, pessoas que levantam de madrugada, buscam a presença do Senhor, que chora pela igreja, que confessa o pecado institucional, eu repito, como igreja constituída. E aqui não cabe acusações, eu repito. As lideranças precisam despertar enquanto há tempo. Precisamos voltar ao primeiro amor e à prática das primeiras obras. E eu repito outra vez, com temor e santo tremor. Porque não é fácil trazer aqui esta palavra. Talvez você tenha vindo aqui, enfrentado toda a chuva, porque você precisava de uma outra palavra, mas foi essa palavra que o Espírito de Deus trouxe ao meu coração. Eu estou aqui em cima e a vontade é de chorar. Eu ando muito chorona, ando muito melancólica, pensando nessas coisas. Porque a gente vê a grande perseguição se aproximando. A gente recebe os materiais da igreja perseguida. A gente até publicou ali no nosso mural as igrejas, os países onde a palavra de Deus, é crime pregar a palavra de Deus. E a gente tem visto imagens de África, de muitas etnias em África, as pessoas ouvindo a palavra com avidez, as pessoas apaixonadas por Jesus. Eu recebi umas imagens de um campo missionário, que eu não me lembro agora se é na China ou se é numa daqueles países orientais, onde as pessoas receberam uma carga de Bíblia vinda pelo mar, e é a China, e eles começaram a se alegrar, e eles cheiravam a Bíblia. Nós temos Bíblia de todas as versões. Nós temos Bíblia para você ouvir em áudio. Você tem Bíblia de todas as formas. Tem NVI, nova versão internacional. Temos aquela Bíblia na linguagem de hoje. Não tem desculpa
para você não ler a palavra e para você não se tocar com a viva palavra de Deus. A gente tem trazido um projeto novo. Esse projeto tem sido de áudios para que a palavra seja ministrada e seja levada para outras pessoas. E eu estou com mais ou menos 15 irmãos católicos participando conosco desse ministério. A gente não está falando de doutrina eclesiástica, a gente está falando do Cristo, está falando de Jesus, anunciando o Cristo, porque Ele está às portas. E essas pessoas têm recebido a palavra. Eu disse: olha, escuta a palavra. Se você perceber na mensagem alguma coisa ofensiva, você não passa adiante. Mas todos eles têm recebido com alegria a palavra, têm sido tocados em seus corações e têm passado a palavra para frente. Então, anunciemos o Cristo em tempo e fora de tempo. Isso é importante demais. O texto citado aqui traz uma acusação, um conselho e uma advertência, sobretudo nos 2 versículos que eu chamei sua atenção. Vou lê-los outra vez, 4 e 5. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Aqui há uma chamada veemente do Senhor à sua igreja, para que haja um arrependimento e voltemos à prática das primeiras obras. Note que esta igreja parecia que estava tudo perfeito. Pregações, doutrina. Eles não concordavam com a doutrina dos nicolaítas, os nicolaítas, só aqui no Apocalipse nós vemos a menção desse povo, desse grupo, que eles estimulavam a igreja a participar de cultos idólatras, inclusive a praticar a prostituição. E a igreja de Éfeso não concordava com essa doutrina. Repare que o Senhor faz um elogio, o Senhor faz uma advertência, o Senhor traz um conselho e o Senhor traz no final mais uma advertência. Primeiro a acusação, depois o conselho, depois uma advertência. E é interessante que todas aquelas coisas feitas ali não eram feitas com a motivação correta, não eram feitas apaixonadamente. É como se aquelas pessoas daquela igreja, que estava tudo arrumadinho, tudo certinho, elas estavam fazendo para cumprir uma agenda, para cumprir uma rotina. E aí o Senhor traz uma acusação. A igreja havia abandonado o primeiro amor. A palavra Éfeso, por exemplo, significa desejável. No entanto, aquela igreja tornou-se descuidada, mecânica, sem entusiasmo. E é interessante a gente lembrar que a igreja, a relação da igreja com o Senhor é essa relação. É a relação conjugal. E nós precisamos nos lembrar disso. Aquela igreja se tornou descuidada. Eu vou contar um segredo para vocês. Eu tenho umas olheiras que vão no meu umbigo. Vão no meu umbigo, minhas olheiras. E para não assustar o pastor, eu reboco. Mara disse que eu reboco. Eu reboco de manhã. Não é bom não. Aí outro dia eu me descuidei. Ele estanou-se. Ele pensou que era Bento Carneiro, o vampiro brasileiro, né? Mas o fato dele ser meu marido, né? Eu tenho que me arrumar. Eu tenho que estar aqui pronta para ele. E o Senhor, Ele nos chama a atenção como igreja a estarmos prontos para o Senhor, apaixonadamente. Então, se gritar fogo aqui, eu estou prontinha, né? Eu não quero é assombrá-lo. Nunca mais eu vou fazer aqui, tá certo? Deixar
Deixar que você me veja sem o reboco das olheiras. Tá certo? Para você não me chamar de Bento Carneiro. Mas vamos seguindo aqui. Tem faltado entusiasmo. Tem faltado o desejo de agradar o Senhor. E é como indivíduos que definimos a temperatura espiritual da congregação. Tudo e nada tem sido motivo para a gente deixar de se congregar, para a gente deixar de adorar em comunidade. Isso é importante demais. E aí a gente pensa, e se vier, ou quando vier a grande perseguição, como será? Tem faltado entusiasmo verdadeiro, deixamos de adorar, perdemos o vício, e essa falta de entusiasmo apaixonado pelo Senhor tem se refletido em nossas vidas pessoais, em nossos relacionamentos, em todos os níveis. Uma coisa chama a outra. Isso é sério demais. Esfriamos até para ir às assembleias solenes. Padecemos de um fastio de Deus. E quando vamos às reuniões, parecemos autômatos, robôs, agindo mecanicamente, quando Deus continua procurando adoradores apaixonados que o adorem em espírito e em verdade. E eu repito, não estou falando de grito, de arrepios. O que dá arrepio é você comer uma comida indigesta, aí você vai ter um arrepio pesado. Mas o Senhor é aquela presença gloriosa em nós. Ele tem que preencher todos os nossos espaços. Nós precisamos abrir o nosso coração para que o Espírito de Deus ele venha com toda a liberdade e nos mova do jeito que Ele quiser. Nós somos dele, nós fomos comprados com preço precioso. Nós não somos de nós mesmos. Eu vou fazer a obra do Senhor de qualquer jeito. Não se pode fazer a obra do Senhor de qualquer jeito. A hora mais bendita do dia é essa hora que a gente sobe aqui, a gente chega nesse lugar, a gente ora por vocês, a gente entrega a palavra do Senhor. Essa é uma hora bendita. A hora que você compartilha a palavra com uma pessoa que está no seu trabalho, uma pessoa que está com você ali, dentro da sua casa, no meio da sua parentela. Em nome de Jesus, que nós possamos nos arrepender e voltar à prática das primeiras obras. Você já viu como é que age um casal apaixonado? Fala o tempo inteiro um do outro. Um do outro não, fala um no outro. Falar um do outro é falar mal. Mas fala um no outro, né? Você conversar com uma moça ou com um rapaz apaixonado, misericórdia, o assunto é um só. Do mesmo jeito tem que ser com Jesus. Só que esse amor por Jesus não pode arrefecer. À medida que nós caminhamos, nós vamos nos tornando mais íntimos do Senhor. E é interessante, nessa relação aqui, ele não precisa dizer nada, que ele tem uma munganga de boca que eu conheço tudinho. Você sabia disso? E às vezes eu digo determinadas coisas que ele está pensando. Ele diz: você deu para ler pensamento? Não, é porque faz bem 2 dias que a gente vive junto, 40 anos, né? Então isso aí é tremendo demais. Então transporte isso para o campo espiritual. É o que acontece com o Senhor. Muitas vezes você faz uma pergunta íntima, uma pergunta ao Senhor. Essa pergunta você não ousa exteriorizar com palavras, mas o Espírito de Deus vem e responde com impressões dele no nosso coração. Quantas vezes isso acontece? E nós temos agido mecanicamente. Despertemos e voltemos ao primeiro amor, manifestando entusiasmo com o Senhor e a sua obra. A segunda coisa que o texto traz, sobretudo esses 2 versículos lidos, 4 e 5, é o conselho do Senhor. A igreja precisava voltar à prática das primeiras obras. Estamos vivendo tempos de grandes mudanças em todas as áreas, política, moral, ética. Tudo parece que virou de cabeça para baixo.
Há uma falta de paz generalizada. O mundo parece ter entrado em convulsão ou colapso. Nunca se viu tanta loucura, tanta inversão de valores. Também temos visto catástrofes mundiais. A natureza parece sentir dores de parto, desastres que acontecem. Todos esses acontecimentos, no entanto, apontam para algo de uma magnitude infinitamente maior: a segunda vinda do Cristo. O arrebatamento da igreja, que uns pensam de um jeito, outros pensam de outro. De todo modo, seja antes da segunda vinda ou depois da segunda vinda, o arrebatamento vai acontecer, Jesus virá. Por isso é tão necessário que a igreja se apronte para aquele dia glorioso, quando encontraremos com o Senhor nos ares e haverá as bodas do Cordeiro. Contudo, quando o noivo chegar, quer encontrar uma noiva alegre, sem olheiras, entusiasmada, ataviada para ele, como toda noiva deve ser. Então vamos nos preparar para aquele dia glorioso. O que temos visto? Crentes tristes, abatidos, sem vício, carregando a obra de Deus como se fosse um fardo pesado. Misericórdia. Tem dias de quarta e de quinta-feira que são dias de culto de oração, às vezes no domingo. Ela está olhando para mim achando graça. A missionária Ilha fica triste ali, murchinha. E aí eu disse: mas vamos subir. Tem 2 ou 3 reunidos na presença do Senhor. É dia da gente subir e entregar a palavra de Deus com alegria. Estou fazendo a minha parte, não é? Então precisamos voltar ao primeiro amor e amar o Senhor apaixonadamente. Repito, o Senhor está às portas e precisamos nos preparar para aquele dia glorioso, quando nos encontraremos com o Senhor nos ares. Essa preparação passa por um autoexame. Será que tem se achado íntegras as nossas obras perante o Senhor? E eu estou falando como igreja, como um todo, nas suas várias confissões, nas suas várias denominações. Não é apenas da igrejinha Betel, ou da igreja tal e tal e tal, da mega igreja, não. Estou falando da igreja como organismo espiritual. E por último, o Senhor traz uma advertência: caso não haja arrependimento, o Senhor moverá do lugar o candeeiro, a luz da igreja se apagará. É sério demais isso. O Senhor deseja que trabalhemos em sua obra, que sejamos perseverantes na fé, firmes na doutrina, mas tudo isso deve ser feito em genuína adoração. A adoração é a força motriz, e nós precisamos fazer isso em adoração. A nossa verdadeira motivação deve ser o amor pelo Senhor. Qualquer outra fere a santidade de Deus. Éfeso fazia tudo perfeitamente, mas a motivação estava errada. Ela cumpria apenas uma meta, cumpria apenas uma tarefa, uma missão, mas faltava o principal, faltava o amor pelo Senhor. A nossa verdadeira motivação deve ser sempre o amor por Jesus. Deixemos que o calor do Espírito Santo derreta o gelo espiritual e nossos corações sejam libertos para adorar outra vez, como antes, como no início, quando nós estávamos enamorados do Senhor. Lembremos-nos de onde caímos e voltemos à prática das primeiras obras. Que nas nossas orações nós possamos dizer: Senhor, aonde foi que eu caí? Revela, Senhor. Em que momento da caminhada eu perdi o vício, eu perdi a alegria, eu perdi essa paixão pelo Senhor, esse amor pelo Senhor? O que nós aprendemos aqui rapidamente? Primeiro, reconheçamos que o amor pelo Senhor e sua obra esfriou. Confessemos. Lembremos onde caímos. Nós temos os nossos cultos têm um formato
que duram entre 1 hora, 40 minutos, 45 minutos. Sobretudo, foi uma direção do Senhor, pelo fato de muitas mulheres de Deus aqui dentro têm seus maridos que ainda não se converteram. Outro dia uma irmã me disse uma coisa muito interessante: o marido bebe. E ela me disse assim: quando eu cheguei em casa, ele disse: já chegou. Olha que coisa tremenda, né? Então veio, ouviu a palavra, ainda chegou em casa e não teve confusão nenhuma. Glória a Deus por isso. Então, reconheçamos que o amor pelo Senhor e sua obra esfriou. Lembremos onde caímos. Segundo lugar, tomemos a atitude a partir dessa descoberta de voltar à prática das primeiras obras. O que foi que aconteceu? Volta, olhar para trás. Nós só podemos olhar para trás não numa perspectiva saudosista, mas numa perspectiva de conserto ou de gratidão. Se o Senhor está requerendo de nós, como igreja sobre a terra, consertos, então nos consertemos em nome de Jesus Cristo. Terceiro lugar, não nos esqueçamos da advertência: nosso candeeiro pode ser removido. Quarto lugar, não podemos perder de vista uma frase tremenda que eu ouvi essa semana do Papa Francisco. Ele se refere ao cansaço da esperança de uma igreja ferida pelo seu pecado. Olha que coisa tremenda. Vou repetir a frase: não podemos perder de vista o cansaço da esperança de uma igreja ferida pelo seu pecado. Isto vale para a igreja cristã como um todo, eu repito, em suas várias confissões. Despertemos e voltemos ao primeiro amor e à prática das primeiras obras enquanto é tempo. Aos que tiverem ouvidos para ouvir, terão direito a se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Que o Senhor, Ele aplique essa porção da palavra aos nossos corações e que nos faça sair daqui reflexivos acerca do que tem acontecido na igreja contemporânea. Amém? Amém. Vamos